Vamos lá, atenção, tem conteúdo ainda, tá? Aproveitar, vou chamar a nossa querida palestrante para trazer mais conhecimento ainda para vocês. Dani Ribeiro. Seja bem-vinda mais uma vez, maravilhosa. Foca em mim. Todo mundo focado em mim? Que bom. Obrigada. Quem aqui quer aprender a vender mais só de conversar assim, uns 15 minutinhos com a lead na frente de você? Então, bora lá. Olha só, o que eu vou trazer para vocês aqui mudou completamente o meu negócio. Eu tenho 23 anos de área comercial. Em 2021, eu conheci DISC. Quantos aqui conhecem DISC? Conheci através de uma amiga coach maravilhosa. Na época, ela fez uma análise comigo. E aí eu fiquei sabendo qual era o meu perfil comportamental. E ela me falou o seguinte: Dani, o melhor dos mundos, quando se trata de perfil comportamental, é você encontrar o equilíbrio e você dançar por eles. Porque nós que lidamos com o público, a gente precisa se conectar constantemente, criar rapport, né? E aí, a partir daquele dia, eu coloquei uma meta que um dia eu equilibraria os meus perfis comportamentais. Quando foi em 2022, eu conheci uma amiga, ela é do digital, ela trabalha com marketing digital e vendas, e ela trouxe um treinamento de DISC para vendas, e eu fiquei impactada. Por que eu fiquei impactada? Porque eu entendi que quando você conhece de perfil comportamental, você consegue escalar mais rápido os seus negócios. Porque você consegue se conectar melhor com as pessoas. E a ideia aqui, meninas, é ajudar vocês a vender mais, a escalar mais seus negócios, mas também, quando vocês conhecerem mais do perfil comportamental da pessoa que está à sua frente, ou até mesmo que convive com você, a sua convivência vai ser muito melhor com aquela pessoa. Quem aqui tem equipe? Conhece o perfil comportamental das pessoas da sua equipe? É maravilhoso. Até na hora de contratar, hoje em dia, né, o RH já faz isso, né, essas análises. Porque, de acordo com o perfil comportamental, mais possibilidades daquela pessoa ter sucesso naquela posição que ela foi colocada. E vocês vão entender aqui um pouco melhor, né, de acordo com o que eu for passando aqui as informações. Agora, uma coisa que eu fiquei chocada, gente, chocada, é que esse método, que foi criado pelo William Marston, ele foi criado em 1928, ou seja, daqui 3 anos, fazem 100 anos que existe, e eu, Danizinha, fui conhecer em 2021. Eu falei, gente, como que eu não conheci isso antes? Sabe aquela perguntinha, ai, se eu soubesse disso, né? É muito isso, gente. E eu digo para vocês com certeza absoluta que, se vocês aplicarem isso para vendas e para relacionamentos em geral, a vida de vocês vai mudar completamente. Completamente. E o que o DISC traz? Tá? Ele identifica 4 perfis comportamentais principais, onde
O D, que é o de dominante, é a pessoa que ela tem um perfil predominante de liderança e controle. É aquela pessoa que ela gosta de mandar. Ou mesmo que ela não gosta, ela já é o líder nato. Na turma, ela é o líder. Ela, quando vê, ela já está liderando, já está delegando, sabe? O dominante é assim. O influente, ele tem como comportamento principal comunicação e entusiasmo. Então, eu falo que é o alegre da turma. É o sorridente, é o que fala bastante, é o entusiasmado. Tá? O estável é aquela pessoa mais calminha, e tem paciência, tem consistência, é extremamente organizado. E o conforme, que ele tem como perfil principal, a análise e precisão. Eu gosto de falar que o conforme é o nerd da turma. É a pessoa que gosta dos gráficos e gosta de pesquisa. Toda vez que você vai falar, tá, mas qual é a comprovação científica? Conforme é assim, ele gosta de gráficos, ele gosta de coisa visual, tá? É muito legal. Vocês já estão começando a identificar aí, né, os perfis. Eu gosto disso. É fulano, é ciclano. Legal. Então, resumindo, tá? Então, nós temos o dominante. O dominante, ele gosta de resultados, controle e decisões rápidas. O dominante, gente, é aquela pessoa que não gosta de perder tempo. Você fala assim, vamos, já foi. Ele não espera, ele já foi. É objetivo, é sim, não, foi. Ele não demora para tomar decisão. O dominante é prático e, muitas das vezes, ele é visto como o grosseiro, porque ele não gosta de firula, sabe? É pá, pum. Dominante é assim. Quem não entende uma pessoa dominante, normalmente acha que essa pessoa é grossa, entendeu? Mas não é, porque o perfil dela é assim. O comunicador, o influente, aquele que gosta de falar, o feliz da turma. Então, qual é a característica principal dele dentro de uma comunidade, né? Relacionamentos, otimismo. É a pessoa de relacionamento de amigos, ela é a pessoa acolhedora, sabe? Aquela pessoa que traz as pessoas para perto. Aline. E é otimista, e ela é uma pessoa influenciadora. Né? Entendeu? É a pessoa... é a feliz da turma. O estável, como eu falei para vocês, é a planejadora, que tem harmonia, paciência. O mundo está caindo, ela está... Calma. Né? É uma pessoa de muita confiança, né? Organizada, maravilhoso. A Marcinha, minha assistente, ela é estável, com conforme. Né? Analítico. O analítico, gente, que é o conforme, né? Ele gosta de dados e precisão, como eu falei para vocês, e qualidade técnica. Então, o analítico é aquela pessoa que vai ler o manual de instrução, que vai querer saber de detalhes, entende? Como funciona. Por exemplo, vai vender uma roupa para uma analítica. Ela quer saber a composição, aonde foi fabricado, quantos por cento de algodão, quantos por cento de elastano. Entendeu? Entendeu? É tipo isso. Detalhes. Muito bom. E aí, gente, isso aqui eu trouxe para justamente vocês começarem a pensar. Quem são as pessoas que mais estão na sua vida que têm um perfil dominante? Quem são? Né? O líder, a pessoa papum. Quem é essa pessoa? A pessoa que chega já, quando você vê, já está fazendo tudo. Você vai lá, vamos, ele já foi. Quem é essa pessoa dentro da sua... E aí, tá vendo que tem aí um espacinho, gente? É para vocês escreverem. Escrevam de pessoas... Pode escrever a lápis, tá? Pode escrever a lápis para vocês... Pode falar. Eu acho que tem um pouco de cada. Tem um pouco... Legal. Legal que você falou isso. Eu vou comentar sobre isso já. Então, quem é o dominante? E o influente? Já vamos falar. E o influente? Quem são as pessoas influentes que vocês conhecem?
O sorridente, o otimista, aquele que chega e todo mundo vê. Que ele chega assim, oi, gente! Ele às vezes é até meio inconveniente, né? Porque tá a rodinha e ele já chega assim, ai, gente! Cheguei! E fala pra caramba. Fala. Dá beijo em todo mundo, dá beijo, abraço, fala. Meu Deus do céu. Como fala? Gente, o influente é aquela pessoa que você fala assim. Você vê, por exemplo, esse brinco, né? São uma delícia. Aqui. Vou dar um exemplo de influente. Dani, que brinco lindo! Aí eu vou ser influente agora. Menina, realmente esse brinco é maravilhoso. Gente, olha, esse brinco, eu vou te contar a história. Foi assim, eu fui num jantar de Natal em 2024. Aí lá eu conheci uma empreendedora, uma empresária, que ela trabalha com semijoias há 10 anos. E ela tem um filho chamado Matheus. Gente, ela conta a história toda. O dominante fala assim, tchau. E o final? O dominante fica assim, e o final dessa história? Não chega, não? Final? Cadê? Gente, é bem assim, tá? Aí, olha só, é bem importante. A gente tem o lado gostoso, como a Lari comentou, mas a gente tem, principalmente na hora da venda, a gente tem que ter um alerta, tá? Porque o influente, ele tem tendência de falar muito. E o seu cliente, você tem que deixar o seu cliente falar. Você tem que falar o que ele quer ouvir. Entendeu? E falar o que é necessário. Às vezes o influente fala demais, aí o cliente vai embora e você não vendeu. Entendeu? É bem assim. Então tem que tomar cuidado. E o dominante, já vou dar dica de venda também. O dominante, por ser muito preciso, rápido, ele não tem muita paciência de ouvir, ele não sabe ouvir. O dominante, na maioria das vezes, ele não sabe ouvir. E por ele não ter paciência de ouvir, ele perde detalhes. E dentro de vendas e experiências, os detalhes fazem toda a diferença. Aí o dominante peca nisso, porque ele não sabe ouvir. Tá? Então, tem que tomar atenção. O planejador, que é o estável, que eu falo que é o psicólogo da turma, é o paciente, está tudo bem e tal. Maravilhoso, gente. O planejador é bacana porque ele é organizado, né? Ele é organizado, gosta tudo de listadinho e tal. Só que ele demora muito. Eu estou já adiantando as coisas aqui. Ele demora na decisão. Esse é o planejador, o instável, amor. Conforme também demora. A gente vai. O conforme demora é mais ainda. 1 mês, 3 meses, 6 meses. Mas o planejador, você não. Jamais pressione o planejador. Jamais. Ele vai escapulir. Entendeu? Bem assim. Por quê? Porque ele gosta dos detalhes, ele vai querer pensar, será que é realmente isso para mim? Será que eu queria? Não sei o que lá. Então, o planejador, você tem que dar espaço para ele pensar, para ele analisá-la. Entendeu? E, ao mesmo tempo, você tem que acolher ele. Ok? Então, o planejador organizado e não gosta de ser pressionado. O analítico, que é o nerd da turma, que eu gosto de falar, né? Que é o conforme. Esse aí, gente, você tem que dar dados materiais. É o Sérgio, né? Nós temos um amigo que demorou 6 meses para tomar a decisão de fazer um trabalho com a gente. Muito conforme. Meu Deus. Aí, assim, você vai mandar um monte de material para ele, estatística, você tem que provar. É uma loucura, gente. É difícil? Conforme é difícil. Venceu. Gente, então, basicamente... Aí eu pergunto para vocês, qual que é o seu perfil? Com qual deles você se identifica? O dominante, que é papum, sim, não, para ontem. O líder... decide rápido. O dominante, você convida ele vai falar, se ele quiser ir mesmo, ele vai falar, vamos.
Elaine. Pá, fui. Pagou. Já era. Acabou. Tá bom? O dominante é assim. Quem é você? Influente, comunicador, vai ficar falando, vai até esquecer do assunto. Aí depois, o que a gente estava falando mesmo? Me lembra, por favor. Ai, meu Deus do céu. O influente comunicador, gente, ele é avoado, né? Aí você tem que ficar puxando a cordinha. Quando você está vendendo para o influente, você tem toda hora que ficar de novo puxando a cordinha. Ó. Mas vamos voltar a falar sobre aquilo? Lembra que a gente começou a conversa falando sobre isso? Né? E o planejador, lembra, é organização na linha de raciocínio. Sabe? Você tem que ter começo, meio e fim. Porque senão ele vai falar, cadê o restante? Ele é organizado. A linha de pensamento dele, raciocínio, é organizada. E o analítico, já falei, dados. Ele não vai decidir na hora. Analítico, na hora? Só se ele tiver um dominante muito predominante, mas é difícil. Apesar que meu marido é dominante com analítico, gente. Sério, meu marido, gente, eu falo, gente, sou guerreira. Oi, Hilário. Sim. Ele dispersa rápido, Lari. Ele pensa em muitos assuntos ao mesmo tempo. Você fala com ele, se você tiver 1 hora com ele, ele vai falar sobre 5 assuntos com você. Oi? E muito mais. Então, você tem que ficar puxando, sabe? Oi, nós estamos falando sobre isso. Isso, então, aí isso que eu queria, né, agora trazer para vocês. Qual que é o seu? Então, provavelmente, você já se identificou aí com esse, ficou, mas eu também tenho disso. Sim, na realidade, pessoal, todos temos todos, tá? Só que nós temos 2 que são os mais predominantes. E aí tem um terceirinho que é mais ou menos. E o último, o quarto, né, que fica em quarto lugar, normalmente a porcentagem é bem menorzinha, tá? E, dependendo do perfil, é quase 0. Tá? Então, assim, resumindo a história, todos temos todos, sendo que os 2 primeiros normalmente têm a porcentagem maior. Quando você vai fazer... Aliás, se vocês quiserem fazer o teste, depois me chamem lá no meu Instagram, no direct, ou lá no grupo. E eu mando para vocês um teste gratuito, tá? Que a gente tem testes assim, mais aprofundados. Né? Eu fiz formação no IBC, assim como os meus amigos aqui, né? Também a gente tem um sistema de análise comportamental bem profundo, assim, sabe? Que pega uns gráficos, os analíticos amam. É assim, incrível, incrível. Mas tem um outro mais basiquinho que já dá para vocês terem uma boa ideia, uma boa noção. Que é gratuito, posso mandar para vocês. Então, todos temos todos. E qual que é o melhor dos mundos? É você passear por eles, porque quando a gente está lidando com o público, né, a gente tem que criar rapport. Né? E em casa também é maravilhoso, tá, gente? Se você conhece o perfil comportamental do seu marido, dos seus filhos, é harmonia. Porque, assim, se você tem um dominante que é rápido e aí tu tem um influente que é o prolixo, né, que fala, tipo, dá muita divergência. Então, o problema muitas das vezes, não é que as pessoas não se amam, é porque elas não sabem se comunicar. Por que elas não sabem se comunicar? Porque elas se comportam de maneira diferente. Aí, quem tem esse conhecimento é responsável, né, por harmonizar. Então, isso aqui é muito legal, gente. E isso muda negócios. Tá? Muda como você tratar cliente, vender, muda mesmo. Bom, então, aqui, recapitulando. Perfil dominante é o líder, tá? O líder natural. Alta energia, iniciativa, comunicação direta e objetiva, foco em eficiência e resultados. É um cara competitivo, é um cara que gosta de ser o centro das atenções. Eu falo que ele é o leão das selvas, ou a leoa. Tá? Você quer vender para um dominante? Fala que ele vai estar chegando em primeiro lugar, que ele vai estar na frente, sabe? E eleva ele, elogia, pega os pontos positivos e elogia. Né? Isso é muito legal. Então, ó, como vender para o dominante? Então, primeiro, identificou que é um dominante? Seja direta, objetivo, apresente resultados claros, evite detalhes excessivos. Lembra? Quem é influente, gente, ó, eu tenho uma linguagem que a gente usa, né, Léo? Fecha Jerusa. Jerusa é a boca, tá, gente? Você... Sabe?
Evite detalhes excessivos. O dominante não gosta, gente. Ele fica cansado. Destaque vantagem competitiva e dê autonomia na decisão. Porque a grande realidade para você vender para um dominante, você tem que colocar assim, ó, você que está decidindo, não sou eu. O que você acha? O que é melhor para você? Entendeu? Você joga na mão dele. Só que você já falou tudo que ele precisava para tomar decisão. Aí, ó, dica, use frases como isso vai te colocar à frente da concorrência. Um exemplo. Tá? Então, dicas preciosas. O comunicador influente, então, lembrando, otimista, entusiasmado, focado em relacionamentos, gente. Um valor que ele tem são os amigos, são as pessoas. É a pessoa que ama a gente. Eu amo pessoas. É aquela pessoa que gosta de abraçar árvore. Eu amo a vida, eu amo pessoas, eu sou feliz. Mas gosta de reconhecimento, tá? Se você fizer uma coisa e não reconhecer, fica triste, fica magoado, entendeu? É isso. Então, busca status e aprovação social. O comunicador influente gosta disso. Reconhecimento, elogio, seja qualquer coisa, gente. Nossa, ele já vai se sentir... Ai, nossa, viu como eu sou o máximo? Tipo, que feliz. E como que você vende para um perfil comunicador? Construa relacionamentos. Eu gosto de falar que o carioca, ele é muito isso, né? Ele constrói relacionamentos. Você conheceu a pessoa hoje, daqui a pouco está levando ela para casa. Vamos marcar um café? Vamos jantar? Vamos... Enfim, vira seu melhor amigo. Né? Então, construa relacionamento. Invista tempo reconhecendo a pessoa. Ó, pergunta sobre a família, sobre os hobbies. Né? Mostre interesse. Se a pessoa é influente, você tem que mostrar interesse por ela, pela vida dela. Entendeu? Se for querer ir direto ao ponto, não vai vender. Ela vai falar, nossa, que interesseira, só quer me vender. Entendeu? Destaque prestígio, então mostre como a solução elevará seus status e reconhecimento no mercado. Tem que mostrar para a pessoa, ó, que você vai crescer, você vai, né, enfim, vai ter mais clientes, as pessoas vão te ver como. E use prova social. Compartilhe depoimentos e cases de outros clientes. Então, vamos lá. O dominante não quer saber de depoimento. Ele não tem paciência de ler, de ver vídeo, gente. O influente tem, o comunicador tem. Ele gosta. Eu vou ler, eu vou ver pessoas. Nossa, ela ficou mais feliz. Ai, eu também quero isso. Gente, olha, mudou a vida dela, né? Nossa, que legal. Tocou o coração. Entendeu? É isso. Perfil estável, né, o organizado da turma, que é paciente, que é confiável. Ó, ele tem um problema, tá? Ele é avesso às mudanças bruscas. Aquela pessoa que tem medo de mudança, né, aquele receio. Por quê? Porque ele é organizado, então as coisas têm que ser tudo no seu tempo. Sabe? Ele fica, enfim, precisa de tempo para decidir. Lembra? Não pressiona o estável que ele vai espanar. Sentiu que a pessoa é estável? Dê o tempo dela, mas fique fazendo acompanhamento. E prefere processo seguro. Então, é um passinho de cada vez. Né? É um passinho de cada vez. E valoriza a harmonia. Ele evita conflitos e pressão. Então, ele não está nem aí. Você vai ser o melhor, vai ficar em último. Ele não está nem aí para isso. Tá? Ele só quer paz. Estável é paz. É zen. Tá ok? E como é que você vende mais? Então, primeiro, crie confiança gradual. Então, o relacionamento é construído dia a dia. O estável, aquela pessoa que, por mais que você seja simpática, maravilhosa com ela naquele primeiro momento, ela vai ficar com o pezinho atrás. Assim, ó. É meio curitibano esse, sabe, gente? Vai ficar meio desconfiado. Se essa pessoa está tão simpática comigo, o que ela está querendo? O que está querendo comigo? Demonstre estabilidade, mostre histórico da empresa, garantias. Né? Então, você vai indo com calma. Eu falo que é conversa por pílulas. Né? Você vai jogando ali informações. Tá? Ofereça suporte contínuo. Você tem que falar para a pessoa, ó, a gente está junto, vou te acompanhar. Né? Então, assim... garanta assistência durante todo o processo de implementação e permita tempo para reflexão. Então, não pressione
por decisões imediatas. Sabe aquela frase de vendedor tradicional? Ó, tá acabando. Sabe? Só tem 2 vagas. O estável, se não foi, não era para ser. Entendeu? Deus não quis. Entendeu? O estável é assim, gente. Não adianta. Não adianta. Ele não vai ficar... Tá nem aí. Aí, para a gente fechar, gente, então, assim, qual que é o grande lance? É dominar os 4 perfis, né, assim, de ler esses perfis. Você dominou o jogo da venda, e a venda vai ser mais leve, gente. Porque se você tem dificuldade na venda, é porque você não lê seu cliente. Você não lê seu cliente, você não escuta seu cliente. Você está interessado só em falar. Está interessado só no seu. Quem tem sucesso com vendas, pessoa que gosta de pessoas, que lê pessoas, que entende perfil comportamental, que entende de gente. É isso. Inclusive, vendedor, a palavra vendedor vem da palavra grega, vem de Vênus, e Vênus é a deusa do amor, gente. Então, ser vendedor, vender produto, serviço ou conhecimento é lindo. É amar pessoas. Por isso que eu me apaixonei com vendas desde que eu comecei a trabalhar. Então, lembrando, aí o perfil analítico, ó, lembrando, você tem que fornecer dados detalhados, planilhas, tu tem que dados científicos, material visual, PDF, fotos, tá? Se é uma coisa, um produto, por exemplo, aqui a Amanda trouxe as flores, né? Amanda trouxe as flores. Mas da onde que vem? Qual é a origem? Qual é a produção? Quanto tempo leva? Essa tinta, né? Eu esqueci o nome. Desidratada. Como é que é desidratada? Isso aqui faz mal para a natureza? Eu não sei o que lá. Sabe, ele quer detalhes. Tem, né? Então, apresente comparações técnicas. Aí é legal você conhecer o seu concorrente. Que aí você fala, ó, no lugar X é assim, assado, né? Ofereça período de teste, garantia. Ó, se em tantos dias você não ficar satisfeito, eu devolvo o seu dinheiro. Tem garantia de tantos meses, sabe? Coisas nesse sentido. E seja preciso e factual. Por quê? O analítico ele também não tem muita paciência, tá, gente? E você tem que ser assim mais sério, mais formal, assim, né? Não gosta muito de firula também. Ele, sabe, aquela coisa do comunicador, do amoroso e tal. Não. Ele o coração dele não vai amolecer com isso, não. Tá? Então, resultado, conhecendo cada perfil, você se adapta, a sua abordagem aumenta significativamente sua chance de sucesso. Eu estou falando para vocês, gente, mudou o meu negócio. Depois que eu conheci isso, em 2022, a minha venda ficou leve. Leve. A minha taxa de conversão é 70%. Então, assim, por quê? Porque eu conheço de gente. Ler gente. Gente, aqui na realidade eu inverti as dinâmicas, né? Mas, enfim, façam esse exercício, sabe, gente, para vocês começarem a identificar, tá? Quem é que vocês conhecem que tem esses perfis? Pesquisem. Aqui eu quero, para fechar, rapidinho aqui, como que escreve. Quem quer saber como que cada perfil escreve lá no WhatsApp, no Instagram? Quem quer saber? Ninguém quer saber? Ah, tá, gente. Porque, assim, pensa, você não está conversando com a pessoa. Você nem viu ela, né? Assim, como é que você vai saber o perfil dela? Dá para... No WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, já dá para você ter uma ideia quando ela conversa com você, tá? Eu vou dar essas dicas para vocês. O dominante. Você vai, manda bom dia para ele. Ele, oi. Você fala bom dia com um emoji, com um coração. O dominante fala, oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Não. Você pergunta para ele, tudo bem? Ele, tudo. O dominante, ele não te dá bom dia, boa noite, tudo bem. Ele é papum. Qual o valor? Onde é? São perguntas assim, objetivas. O dominante é assim, tá? Então, você vai abordar, vai conversar com um cliente que é dominante, você já identificou. É papum. Aí você tem que fazer o quê? Se moldar a ele, tá?
Porque se você mandar um áudio, tem que ser de 10 segundos. Ele não tem paciência de escutar. Outra coisa, tá, gente? Em conversa de WhatsApp, já vou dar essa dica preciosa para vocês. Se a pessoa está te respondendo por mensagem, responda por mensagem. Se a pessoa está respondendo por áudio, você responde por áudio. Tá? Já fica, né, tipo assim, uma dica para vocês, independente de perfil. O influente. O influente é aquele que vai mandar um monte de emoji e figurinha e manda bom dia, aquele monte de tudo bem, entendeu? Figurinha, entendeu? Então o influente é isso. E o influente, ai meu Deus, ele manda podcast de 5 minutos, de 6 minutos. Meu Deus, ainda bem que tem o 2x, né? E assim, gente, quem aqui tem o vira-texto no WhatsApp? Vira-texto. Gente, vira-texto é tudo, porque ainda mais se você pega o áudio e manda nesse vira-texto, ele transforma tudo em texto. É melhor para a gente raciocinar, né? Porque às vezes a pessoa fala tanto que até você se perde. A gente esquece, né? Tá? Então, o influente é isso. Se você viu, a pessoa mandou um monte de emoji, bom dia, áudio, podcast, tá? Ele é influente. Gosta de detalhes, vai querer... Você tem que dar atenção para ele. Ele quer saber de tudo, da família. E detalhes, no CRM, banco de dados, tenha sempre informações. Nome do pai, da mãe, do cachorro, tudo da pessoa. Aniversário, então, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ter, senão ele vai ficar magoado. Planejador. O planejador, adoro um planejador. Ele conversa por etapas. Então, ele vai falar, olá, bom dia, tudo bem? Por aqui está tudo bem, e você? Ele manda picadinho as conversas, assim, ó. E se ele for mandar um texto, ele vai mandar primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Esse é o planejador. Tá? Belezinha? É organizado, simples assim. É tipo um texto do livro. Organizado. E outra coisa, o planejador ele não tem pressa de falar. Lembra, ele é paciente. Então, ele pode ter 1000 coisas para falar com você. Ele vai falar um tema, depois ele vai falar outro tema, depois outro tema, e assim. Aí você pensa, né, o dominante, então, pira. Gente, não acaba, não? Eu tenho coisa para fazer, querido. Né? Fala de uma vez. É muito bom. Eu dou muita risada. O analítico é aquele que vai pedir mais detalhes, né, gente? Normalmente, o analítico nem gosta muito de conversar no WhatsApp, tá? Ele gosta, você liga, me liga. Eu gosto de falar, falar no telefone. Entendeu? E nem é vídeo, ele gosta do telefone, tá, gente? Analítico não é muito de WhatsApp, não, de ficar escrevendo mensagem. Meu marido que eu diga. E aí, eu quero que vocês pensem aí, como que vocês escrevem lá no WhatsApp? É planejadora? E você, amor? Dominante. Você, Kátia? Maiara? Influente? Planejadora. E você, Isis? Dominante planejadora. É uma mistura interessante. Conseguiu identificar o seu, Rose? Dominante e analítica. E você? Você é... Sim. Conforme, amiga? Estável. Estável e influente. Analítico não, amiga. Analítico é o Sérgio, lembra? É o nerd. Dominante e planejadora. Gente, é muita gente para perguntar, meus minutos já acabaram. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar no direct, tá? Se quiserem, mandem print. Tipo, Dani, esse aqui é qual? E tal. Eu demoro, às vezes, a responder, tá, gente? Que meu WhatsApp é mais de 1000 mensagens. E meus grupos são tudo arquivados. Mas um dia eu respondo. Queridos, olha, agora a gente vai para o intervalo, aí você vai passar o recadinho para vocês. Desejo de coração. Foi muito rápido, não deu tempo, né, de passar muita coisa para vocês.
Que vocês aproveitem, vendam bastante, ajudem mais e mais pessoas e sejam cada vez mais felizes. Até depois!